Boa noite. Então, falar da educação indígena é um desafio sempre muito grande, porque, principalmente nós da região amazônica, todo o processo histórico que envolveu as populações indígenas, principalmente na região Amazonas, foram processos extremamente brutais, processos em que os colonizadores, os exploradores que aqui vieram, se utilizaram do índio como mão de obra escrava, e quando os indígenas amazônicos não serviam como mão de obra escrava, então houve um dos maiores genocídios da história de extinção das populações. Então, para nós que somos pesquisadores da temática, é sempre um desafio, até porque há, por parte das populações indígenas, um certo receio, porque muitos intelectuais, muitos pesquisadores tendem a se aproximar das comunidades, tendem a se aproximar dos espaços sociais das populações indígenas, e muitas das vezes, ao invés de contribuir para a preservação daquele espaço cultural, para contribuir para que aquela população se fortaleça, há muitas das vezes a utilização de pesquisas e a utilização de dados que servem opostamente, e muitas das vezes acabam distorcendo, acabam prejudicando a questão das populações indígenas. Então, aqui para nós no Amazonas, falar de população indígena é sempre um desafio, e tem que ser para nós uma luta constante, porque todos nós somos descendentes dessa população e temos que ter muito orgulho disso. Por isso que em 2005 nós começamos um projeto aqui na Universidade do Estado do Amazonas. Esse projeto inicialmente foi um mapeamento da situação dos indígenas que moram na cidade de Manaus. Manaus é uma cidade que tem hoje 2.500.000 habitantes, e que tem uma grande população indígena que mora na cidade. Então, em 2005 nós fizemos esse levantamento da população. Havia aproximadamente em torno de 20.000 indígenas morando na cidade, e dessa população nós chegamos a fazer uma catalogação de aproximadamente 3 a 5.000 crianças. E foi desse primeiro projeto que surgiu a ideia de construir a minha tese de doutorado, que depois foi chamada de Vozes Infantis Indígenas. Durante a pesquisa que eu fiz, uma etnografia com a população Saterê Maué, então eu trabalhei com 12 crianças dessa etnia, e nós fomos ouvir das crianças o que é ser indígena, o que é ser Saterê Maué, o que é ser criança, como elas se relacionam com as brincadeiras indígenas e com as brincadeiras da cidade, como é lidar com o espaço urbano, e isso visto pela ótica da criança. Então, em 2009, quando eu defendi o trabalho, foi um trabalho inédito, porque não havia no Brasil pesquisas que discutiam especificamente a questão da infância indígena sob a ótica das crianças, e o trabalho gerou esse livro, que é uma das referências na discussão e apresentação da visão das crianças sobre cidades, sobre etnia, sobre questões étnicas e de identidade cultural, e que são extremamente importantes para que essas populações, ainda que estejam no espaço urbano, permaneçam vivas e continuem preservando a sua forma de acreditar etnicamente que ser indígena não tem qualquer relação com inferioridade, como o homem branco assim tenta nos passar, mas que ser indígena é acreditar nas tradições, na língua, nas lendas, defender acima de tudo os direitos dos seus povos. E isso a educação indígena tem feito. O processo de ampliação da educação indígena, principalmente a partir da Constituição de 1988, nos levou a uma educação em que os indígenas, os povos indígenas, lutam pela educação, porque é uma conquista, é um direito e é uma forma de lutar contra todas as formas de opressão que existem contra essa população. E a gente vai mandar o livro de presente para a Maíra, e espero que vocês aí gostem do trabalho e possam se deleitar aqui um pouco com o que as crianças nos ensinaram em relação à população indígena.